Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre um assunto no qual eu já experienciei na minha vida e aqui te dar uma dica, uma sugestão para você sair de uma situação de dificuldade, de muita dificuldade. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas isso aqui que eu vou estar falando hoje e vou ler aqui um versículo bíblico, é algo que eu já experienciei na minha vida, eu já tive muitos resultados e eu quero conversar hoje um pouco sobre o voto, conversar com todas vocês sobre o poder de você fazer um voto, viu? Um voto é algo muito significativo e Deus, Ele atende e precisamos cumprir. Eu vou ler aqui um versículo, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários aqui, Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui nesse vídeo estar falando acerca de votos. Eu já tive algumas experiências nas quais eu já passei por algumas dificuldades de quase perder bênçãos, quase perder bênçãos. E ali eu me lembro de uma situação em especial, na qual ali, se eu não me posicionasse em Deus, talvez eu perderia aquela grande bênção da parte do Senhor, irmãs, da parte do Senhor. Eu me lembro aqui que eu tive que me posicionar e eu fiz um voto com o Senhor. Fiz um voto e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, o Senhor cumprindo isso, porque, irmãs, quando você está para receber uma grande bênção, o maior interessado para que você não receba é o próprio inimigo. Então, precisamos vigiar antes e depois também de receber. E ali eu fiz um voto, né? Esse é até mais recente. Eu falei, Senhor, tá essa situação, né? Tá essa situação, o Senhor sabe, e só o Senhor para resolver essa situação. E eu faço um voto a Ti, Senhor, né? Faço um voto. E ali, irmãs, eu fiz um voto com Deus que Ele realizando todos os dias durante um ano, eu iria levar a palavra do Senhor todo dia, irmãs, todo dia. Todo dia, esse foi um voto. E uma dica aqui que eu quero dar para você. Quando você for fazer um voto com Deus, algo, você pensa bem antes, tá? É uma dica, uma sugestão. Você pensa bem antes. Mas, Raquel, o voto é bíblico? O voto é bíblico. Paulo fez voto, em um determinado momento lá da vida dele, ele rapou a cabeça, né? Passou, né? Raspou, tirou todos os cabelos. Existem votos, de repente, com cesta básica, você doa. Mas são muitos exemplos. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 23, no verso 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Então, irmãs, até em Eclesiastes também vai falar sobre o voto. Eclesiastes, ele vai falar sobre, se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 5, ele vai falar sobre isso também, sobre o cumprimento. Eu quero ler, porque eu falando,
é uma coisa, mas lendo a palavra ela é infalível. Olha aqui, ó. 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, se você fez um voto ao Senhor, cumpra. Cumpre com o teu voto. E ali eu fiz aquele voto com Deus por conta dessa grande dificuldade, irmãs. Se Deus não intervisse, eu nem sei o que seria naquele momento, irmãs. Mas como Deus ele é fiel na tua vida, nas nossas vidas, irmãs, o que aconteceu ali? Deus ouviu a minha oração e Ele cumpriu. Eu falei, Jesus, é isso. Então, Senhor, eu falando com Deus, então, Senhor, eu vou cumprir. O Senhor fez. E ali, irmãs, durante um ano. Por quê? Mas, Raquel, mas por quê? E algo assim, né? Eu vi, irmãs, que dentro das minhas possibilidades eu iria cumprir. Deus iria me dar graça para eu poder cumprir com aquele voto, né? Cumprir com aquele voto. Às vezes tinha dias aqui dentro da minha casa, não, eu vou sair porque eu vou cumprir meu voto. Aí falava, né, dele, do amor dele. Mas todo dia eu falei, Senhor, durante um ano. E ali, mas Deus me deu essa vitória. E eu cumpri, né? Eu cumpri aquele voto. Mas, Raquel, você cumpriu, cumpri. Tanto que hoje é que eu falo, porque durante um ano eu fiquei de boca fechada. Eu não comentei nada com ninguém. Foi um particular entre eu e o Senhor. Amém? Foi um particular e esse foi o segundo, né? Eu já tive outras experiências. E ali, irmãs, eu de boca fechada, mesmo aqui em casa, às vezes, alguma situação, né? Às vezes com situações de saúde, um pouco com dores, com algumas situações, mas mesmo assim eu ia lá e cumpria o voto, saía e falava e cumpria ali a minha parte com o Senhor, né? Ele realizou o desejo do coração da serva dele, então foi o meu momento ali de cumprir esse voto, e eu saía, eu cumpria, mesmo às vezes algumas situações, né, de saúde, às vezes com dores, com algumas coisas, mas eu saía e voltava bem, às vezes até sem dores mesmo, bem. Então, irmãs, muito cuidado, e você pode fazer um voto, viu? Você que tem uma irmã aqui que ela fala que ela quer sair da casa dela, que ela não quer mais morar na casa dela, ela quer sair, que o lugar é esquisito, e tem muitas moscas. Você pode fazer um voto com Deus, amada. Mas assim, mas o voto não é uma barganha. Se você for fazer um voto com Deus e você tá naquele pensamento de barganha, de troca, não, irmãs, Deus não faz isso. Deus não faz isso, irmãs. Deus não trabalha assim, não, irmãs. Tem que ter pureza de coração. Deus, ele sonda a mente e os nossos corações. Tem que ter pureza. Esse foi um voto que eu fiz. Foi assim, porque se Deus não intervisse, eu iria ficar em uma situação muito complicada, inclusive até de vergonha, irmãs. Era algo assim muito sério. E eu precisava ali do agir do Senhor, porque senão iria envolver outras instâncias e eu iria ficar extremamente em uma posição muito delicada. E Deus interviu, né? Então, irmãs, foi assim, uma situação até mesmo de muita aflição que Deus me tirou naquele momento. E ali eu fiz um voto com Deus, não foi assim uma barganha, foi mesmo uma súplica de um livramento. Eu tenho uma outra experiência, irmãs, de um voto também, e esse foi de um valor.
né? Alguns anos atrás, Deus colocou um valor no meu coração para eu doar para missões. E ali eu não cumpri aquele voto, viu? Não cumpri, e Deus, anos mais tarde, Deus me cobrou aquele voto. Eu fui lá e eu cumpri, que é o que fala aqui a palavra dele. Se você votou, vai lá e cumpre. Ai, Raquel, fiz um voto com Deus que se ele me curasse, estou citando aqui um exemplo aleatório, se ele me curasse de determinada doença, eu iria dar um culto de ação de graças. Eu não dei, irmã, deu culto de ação de graças. Deu culto, por mais simples que seja, né? Deu culto, chame aí, nem que seja meia dúzia de pessoas, deu culto e glorifique o nome do Senhor, né? Agora, eu já vi exemplos de pessoas, por exemplo, eu conheci um rapaz, o rapaz ele quis barganhar com Deus, ele não queria nada com Deus, ele não queria nada com o Senhor, assim, não queria nada. Por isso que eu falo, muito cuidado, porque Deus ele sonda a mente, ele sonda o coração, qual é a intenção, se é uma intenção sincera ou não. O rapaz, irmãs, não queria nada com Deus, nada com o Senhor, irmãs. Nada com Deus, nada com o Senhor. Nada. E ali, irmãs, ele queria tirar a carteira de motorista. O rapaz foi para a igreja, o rapaz foi para o monte, falou que se passasse ali, iria dar culto de ação de graças, irmãs, ele não passou, não conseguiu, largou, saiu dos caminhos do Senhor. Ele só foi querendo as benesses, irmãs. Deus, ele olha, ele sonda o coração. Então, a tônica aqui desse vídeo que eu quero falar para vocês. Você que está passando uma situação que precisa de uma intervenção divina do céu. O voto, irmãs, o próprio Jacó, ele fez um voto quando ele saiu lá de Gênesis 28. Gênesis capítulo 28, ele vai passar, ele vai peregrinar e ele vai falar para o Senhor, Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem, me der comida para comer, veste para vestir, e o Senhor me levar em paz, e depois me trouxer em paz, certamente de tudo eu te darei o dízimo. Olha, irmãs, ele fez um voto. E depois ele pegou, tá lá em Gênesis, depois você lê Gênesis capítulo 28. Ali tá a história, né, de Jacó, irmãs. E ele vai erigir, né, vai lançar ali um azeite em libação ao Senhor. Então, Deus, ele olha também muito a motivação do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe. Guarde essa palavra aí na tábua do teu coração. Paz.